Olá, pessoal. Tudo bem com vocês hoje? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pelo menos na medida do possível. E aí, então, vamos falar hoje sobre violência. Vocês tiveram uma aula da CED sobre violência, mas eu achei melhor a gente conversar um pouquinho mais, porque eu achei que foi uma discussão muito apressada. E esse é um tema fundamental para a gente compreender a sociedade brasileira, né? A sociedade a qual a gente vive. Então, acho que a gente precisa e merece um pouquinho mais disso, né? Então, vamos lá. Quando estamos falando de violência, a gente precisa entender a etimologia. Mas o que é isso? A gente precisa entender de onde vem essa palavra, né? Para entender, afinal, o que é isso? Porque a gente fala muito de violência, a gente fala de violência disso, violência daquilo, mas às vezes a gente não tem a menor ideia do que a gente está falando de verdade, não é? Não é a real isso? Vamos pensar um pouquinho. E aí eu olhei para o dicionário. Eu fui lá para o dicionário, né, o Aurélio. E olha só que legal. A etimologia, né, da onde vem essa palavra, tem lá, segundo o Aurélio Buarque de Holanda, significa lá, um constrangimento físico ou moral, uso da força, coação, então coagir alguém também, violentar, exercer violência, forçar, coagir, constranger, tudo isso, né, entra com torcer o sentido de alterar, inverter. Mas olha só, é justamente nesse segundo sentido aqui que me chamou mais atenção. Olha só, origem latina da palavra violentia. O verbo violare significa tratar com violência, profanar, transgredir. Faz referência ao uso do termo vis, né, que, né, vem das palavras força, vigor, potência, violência, emprego da força física em intensidade, qualidade e essência. Gente, isso é importante, sabe por quê? Porque quando a gente pensa na violência a partir do poder, né, e vejam só a etimologia dessa palavra, nos traz essa ideia de potência, né, potência associada a essa ideia de poder. Né? Então, toda vez que a gente tem uma relação de poder, a violência pode estar presente. Né? Então, um exemplo bem interessante para vocês não esquecerem é o exemplo do estupro. Né? Quando a gente fala de estupro, por que não funcionam essas políticas aí populistas de vamos fazer castração química? Estupro não precisa só de um pênis ereto. Né? O estupro tem muito menos a ver com sexo, muito mais a ver com poder do que com o sexo em si. Quem estupra alguém, e aí, né, você não precisa usar só o pênis ereto, você pode usar, são horríveis aí os instrumentos que as pessoas usam, então você pode usar um cabo de vassoura, você pode usar, né, um monte de coisa. Aí quem estupra uma outra pessoa, né, que invade um corpo de outra pessoa, está praticando uma violência que tem muito mais a ver com o quê? Com o poder, né, com a ideia de se excitar em forçar alguém a ter relações sexuais, forçar alguém a ser usado contra a vontade. Né? Então, por isso, violência tem muito a ver com a noção de poder. Né? Por isso que a gente precisa compreender melhor. Né? Se a gente quer uma sociedade menos violenta, a gente precisa compreender essas expressões da violência. Ok? Então, vamos lá. Então, galera, para a gente entender melhor aí o que é essa violência, vamos pensar em um conceito melhor, né? Já vimos que a, a origem dessa palavra tem a ver com poder, mas vamos ver um pouquinho mais, né? Então, eu coloquei pra gente, violência é toda ação, né, que é praticada por um indivíduo ou por um grupo contra outro indivíduo ou contra outro grupo, né, que sempre implica em algum tipo de constrangimento físico e ou moral. Né? Violência, gente, também não tem nada a ver
só com violência letal, não é só quando eu mato alguém, ou só quando alguém é espancado e tal. Não precisa ser uma agressão física, por exemplo, né? Uma agressão moral, uma agressão verbal, ela também é violenta e às vezes tem efeitos até piores, né? Porque são mais difíceis, são mais sutis, mas são mais difíceis da gente conseguir atingir e conseguir é, é, reduzir esses efeitos. Tá? Quando a gente está falando de violência, a gente está falando também da questão da criminalidade. Né? O nosso país é um país que tem altos índices de criminalidade, então é importante a gente entender sociologicamente o que, que é essa ideia de crime. Né? Então a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no nosso clássico Emile Durkheim. Né? Durkheim ele vai olhar para o crime, ele vai dizer o que está ali. Ó, é tudo o que a sociedade condena como imoral, uma ofensa à sociedade ou que tenha consequências negativas para a vida social. Então, é a sociedade que vai olhar para determinadas ações e vai dizer: olha, isso é condenável, isso vai contra a moral social. Então, isso vai ser entendido como crime. E é por isso que os crimes vão mudando de acordo com o que a sociedade vai mudando. Né? Eu sempre dou o exemplo da pedofilia. Né? Se a gente olhar há um século atrás, a pedofilia não era entendida como pedofilia. Hoje nós entendemos que a pedofilia é um crime, que não pode acontecer, né? Uma relação de um adulto que tem muito mais poder sobre uma pessoa muito mais nova não pode acontecer, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para as nossas avós e tal, a gente vai ver que era muito comum, as mulheres tinham lá 13, 12 anos, mais ou menos, um pouco menos do que vocês têm no terceiro ano, e elas se casavam com homens de 30, de 40, de 50 anos. Né? Então, por que a sociedade mudou isso? Porque a sociedade entendeu que esse tipo de relação é uma relação imoral, uma relação que fere os princípios da sociedade. Ok? Vamos continuar aí. Importante aqui, a violência sobre qualquer forma sempre denota uma relação de poder, né? O que eu já falei para vocês. Né? Então, a violência sempre tem a ver com poder, tá? Sobre o outro, quer seja sobre outro país, sobre outro grupo, sobre uma outra pessoa, tudo faz. Tá? Então, sempre que eu tenho uma relação violenta, eu tenho uma relação de poder. Tá? E aí, quem vai começar o estudo, né, quem vai tentar entender um pouco sobre essa ideia de como que se, né, como que, da onde surge o crime nas sociedades, é um médico italiano chamado Cesare Lombroso. Acho que já comentei algo com vocês aí sobre ele, no livro O Delinquente, e ele vai criar então esse manual de criminologia, né, em que, infelizmente, né, hoje já foi abandonada essa ideia, mas na época ele acreditava o que? Acreditava que as pessoas eram criminosas de acordo com as suas características físicas. Então, determinadas raças para ele, que tinham determinadas características físicas bem peculiares, seriam propensas à criminalidade, outras pessoas não. Claro, né, que ele está olhando, né, como um europeu, né, a partir de uma visão eurocêntrica, está olhando para as raças não brancas. Né? Então ele está olhando particularmente para as pessoas negras e imputando a elas a obrigação de serem criminosas. Né? Então isso nada mais é, a gente já ouviu falar sobre isso, do que a gente chama de evolucionismo social. Né? Então é uma teoria extremamente determinista. Né? Então, de acordo com as características de determinada pessoa, ela obrigatoriamente seria criminosa. Né? A gente sabe que isso não, não funciona desse jeito. Tá? Vamos continuar. Deu uma travadinha aqui, mas já entramos. Bom, voltando aí, agora falando um pouquinho sobre o Estado de violência, não vamos esquecer do Weber. Né? O Weber vai dizer que o Estado é a única das instituições que detém o monopólio do uso da força legítima. Né? Então, só, para o Weber, só o Estado pode usar a violência de forma legítima. Tá?
E é claro que isso não é à toa. Né? Por que, que o Estado pode deter? Só ele pode se utilizar da violência para forçar, né, os seus cidadãos a seguirem as suas normas. O Estado é a instituição de maior poder dentro da nossa sociedade. Né? Então, viram como o poder tem a ver com violência? E aí temos aí uma figurinha aí, né, falando, não, o povo tem razão e nós temos a polícia, né, porque o Estado se utiliza, né, dessa violência a partir dos seus aparelhos ideológicos, um deles é a polícia, né, ou as polícias, né, e as forças armadas. Aqui, então, vamos falar um pouquinho do Durkheim, né, e essa ideia da sociologia do crime. Já falei para vocês que é ele que vai dizer que o crime é algo sempre que a sociedade condena como imoral. Né? Olha só que interessante, ele vai escrever, gente, isso, olha, agora eu não vou conseguir lembrar se já foi no século XX ou se era no século XIX. Mas se foi no século XIX, foi bem no finalzinho, foi no começo ou no começo do século XX também. Então aí há mais de 100 anos o Durkheim já dizia que nenhuma sociedade está livre do crime. Portanto, ele vai dizer que o crime é normal. Gente, vocês têm noção do que é isso? O cara peitar a sociedade e dizer que o crime é normal? E aí todo mundo diz, ah, então ele está dizendo que não tem o que fazer. Não. O que ele está dizendo é que toda sociedade tem crimes. Porque toda sociedade vai ter ações que ela vai considerar o quê? Imoral. Que vão ofender a moral da sociedade. Portanto, toda a sociedade vai ter crime. Então, ele está dizendo é impossível viver numa sociedade sem crime. Olha que inteligente. Eu falo que o Durkheim era cara sabido, gente. E ele fala que é normal por quê? Lembram do conceito de fato social? Ele vai dizer que o crime é normal porque é um fato social ligado, né, então, às condições fundamentais de toda a vida em coletividade. Lembrem-se as características do fato social. Todo fato social é externo ao indivíduo, então, independente do indivíduo querer ou não, antes dele nascer já acontece. Né? É geral, é para todos os indivíduos da sociedade e é coercitivo, exerce uma força, uma imposição sobre o indivíduo. Está dizendo toda a sociedade tem crime, porque o crime é um fato social, quer a gente queira ou não, ele está presente. Ok, gente? E aí, só para vocês ficarem mais fãs do Durkheim, eu coloquei aí nas palavras dele, lá no livro A Divisão do Trabalho Social, ele vai falar. Em outros termos, não é preciso dizer que um ato fere a consciência comum porque é criminoso, mas que é criminoso porque fere a consciência comum. Não reprovamos, né? Não reprovamos esse ato porque é um crime, mas é um crime porque o reprovamos. Então, vejam só, o crime ele só é crime porque a sociedade antes definiu essa ação como criminosa. Ok, galera? Lembre-se do exemplo que eu dei lá na pedofilia. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Fiquem bem. Né? E qualquer dúvida, entre em contato, perguntem, mantenham contato para que a gente possa ir aí aprendendo junto. Ok? Um abração para vocês. Até mais, galera.